Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pinho. Estou aqui com muita alegria, com muito prazer de poder compartilhar uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. É a primeira vez por aqui nesse canal? Primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que tudo isso daqui é feito com muito carinho, amor, muita simplicidade, apenas um celular, uma mesa e um pão que nós compartilhamos aqui diariamente, a fim de extrair chaves espirituais, a fim de abençoar a sua jornada cristã. E é por isso, meus amigos e meus irmãos, que nós estamos aqui de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse, refletindo e meditando sobre cada um dos livros da Bíblia. E agora que nós chegamos no Novo Testamento, nós estamos aqui refletindo sobre o livro do Evangelho de Mateus. Hoje a porção é composta por apenas 2 capítulos, mas capítulos muito profundos, os capítulos 21 e 22. Na porção de hoje nós veremos capítulos intensos e cheios de confrontos. Teremos também mais apresentações de parábolas, além de revelações profundas sobre a questão da autoridade de Jesus. Prepare o seu coração, porque está começando mais um episódio de Discipulando pela Bíblia. E o capítulo 21, ele começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele vem montado sobre um jumentinho, cumprindo assim a profecia do profeta Zacarias, lá no capítulo 9, verso 9, que diz o seguinte: eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado em um jumentinho. Aqui é mais um cumprimento profético de Jesus, o Cristo. O povo então acaba recebendo Jesus com ramos e gritos, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Hosana significa nas alturas. Ali o povo está reconhecendo ali Jesus como o Messias do povo e dizendo que ele está sendo exaltado naquele momento. É uma cena marcante que revela claramente Jesus como o Messias esperado pelo povo de Israel. E logo em seguida Jesus entra no templo e acaba expulsando os vendedores e os cambistas, declarando a seguinte mensagem: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão transformando em um covil de ladrões. Um detalhe aqui para essa palavra é de que essa citação utilizada por Jesus, a minha casa será chamada casa de oração, e que fundamentou esse momento de revolta de Jesus contra aqueles que estavam roubando o templo do Senhor, está localizado no livro do profeta Isaías, capítulo 56, verso 7. E dando sequência aqui, nós vemos que Jesus ele tem zelo pela pureza da adoração e pela justiça dentro da casa de Deus. Então Jesus ele veio ali trazer uma restauração sobre a questão daquilo que estava acontecendo dentro da casa do pai dele. Em seguida, ele amaldiçoou uma figueira que está pelo caminho, uma figueira que estava sem frutos. Ali também é um sinal profético de julgamento contra toda a religiosidade que acaba não produzindo frutos verdadeiros e reais. Aquela figueira simboliza exatamente a religião daquela época. Isso nos leva a refletir o seguinte pensamento: será que a nossa vida tem também apenas aparência de fé ou realmente a nossa vida tem frutificado em boas obras? Deixa essa palavra ao seu coração. E seguindo aqui nesse capítulo maravilhoso, os líderes religiosos acabam questionando a autoridade de Jesus, mas ele os responde com sabedoria e com palavras que confrontaram os corações daqueles religiosos. E a primeira parábola fala sobre a questão da parábola dos 2 filhos, aonde um primeiro diz que vai cumprir a ordem do pai, mas acaba não cumprindo. E logo em seguida, o outro filho diz que não vai cumprir, mas logo depois acaba se arrependendo e cumprindo, obedecendo a ordem do pai. Jesus então mostra que os cobradores de impostos, as prostitutas, os ladrões que acabam se arrependendo e se quebrantando, eles entram antes no reino dos céus do que aqueles líderes religiosos que dizem que vão cumprir a vontade do Pai, mas na verdade são hipócritas. E logo em seguida, a próxima parábola fala sobre a questão da parábola dos lavradores maus, aonde o dono da vinha enviou os seus servos e por fim o seu próprio filho, mas todos acabam sendo rejeitados e mortos por aqueles que estavam ali usufruindo da vinícola, né? Jesus então revela que Israel rejeitou os profetas e matou os profetas que foram enviados para falar a verdade para Israel. E agora
eles estariam rejeitando o próprio Filho de Deus enviado para proclamar a mensagem sobre Israel. Essa parábola aponta diretamente para a própria morte do Filho de Deus e também para a transferência do reino dos céus para um povo que se arrependeu e que creu e que passou a obedecer e dar frutos para o reino dos céus. E no capítulo 22, Jesus ele continua utilizando-se da ferramenta das parábolas para continuar ensinando e confrontando os religiosos hipócritas daquela época. Ele conta a parábola do banquete de casamento, onde um rei prepara uma grande festa, mas os convidados acabam rejeitando o convite, apontando diretamente ali para Israel e para os religiosos. Então, o rei acaba chamando todos que estão pelos caminhos, tanto os bons quanto os maus, para encher aquela festa. Essa parábola mostra a graça de Deus sendo estendida a todos, e não somente sobre Israel, mas também a necessidade também de estarmos preparados para o convite que o Senhor tem feito ao nosso coração no dia de hoje, simbolizado ali pela questão das vestes nupciais. Aqueles que estavam trajados corretamente eram aqueles que tinham direito a adentrar para aquela celebração. Isso é um alerta para todos nós que somos convidados, mas só irá participar todos aqueles que estiverem trajados adequadamente. Depois disso, os fariseus e saduceus tentaram armar ciladas para acabar prendendo e matando Jesus. A primeira cilada ali, a primeira armadilha, nós vemos ali que eles perguntam sobre a questão dos impostos, de pagar impostos ao Império Romano, pagar impostos a César. E Jesus acaba respondendo de forma muito direta: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, uma sabedoria extraordinária, aonde Jesus acaba não sendo enredado por aquela armadilha. Logo em seguida, os saduceus questionam Jesus sobre a questão da ressurreição, e Jesus acaba corrigindo aquela classe religiosa, dizendo que eles não conheciam as Escrituras e muito menos o poder de Deus, que iria sim operar através da ressurreição. E por fim, o mestre da lei acaba perguntando: qual é o maior mandamento da lei? Jesus resume toda a lei em duas verdades que queimam em nosso coração, inclusive, que é amar a Deus sobre todas as coisas e, por consequência, amar ao próximo como a si mesmo. Para encerrar, Jesus faz uma pergunta sobre a questão do Messias, mostrando que ele não é apenas um filho de Davi, mas Senhor de Davi, Senhor sobre Davi, revelando então ali a sua natureza divina. Os líderes acabam ficando em silêncio, sem ter com que responder, mas acabam guardando grande amargura e procurando ocasião para matar Jesus. Queridos irmãos, o conteúdo aqui do livro do Evangelho de Mateus, capítulos 21 e 22, nos deixam lições muito preciosas. E eu gostaria de compartilhar aqui mais 4 lições ao seu coração. A primeira é de que Jesus é um rei humilde, que vem sim para salvar, mas também para purificar e, por consequência, exigir que nós possamos dar frutos e frutos de justiça. Segunda verdade, o convite ao reino de Deus é para todos, está estendido a todos nós, mas precisamos estar preparados, revestidos e bem trajados para entrarmos no reino dos céus. Terceira verdade, seguir a Jesus é amar a Deus de todo o coração e viver em amor ao próximo também. Amar a Deus e amar ao nosso próximo. E quarta e última verdade, a fim de compartilhar o seu coração. E acima de tudo, reconhecer que ele é mais que um mestre ou um profeta. Ele é o Filho de Deus vivo e Senhor de todas as coisas. Esses capítulos nos chamam a uma fé verdadeira, uma fé genuína, que não se contenta apenas com a aparência, mas que produz frutos sim, frutos de arrependimento, obediência e amor. E se essa palavra falou profundamente ao seu coração, então curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal para que você possa continuar acompanhando os próximos episódios de Discipulando pela Bíblia. E me diga também aqui nos comentários qual parte desses capítulos mais tocou e edificou o seu coração. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Shalom!